Olha, isso aqui é uma falta de respeito, primeiro, com o povo argentino, porque vamos lembrar que na Guerra das Ilhas Malvinas, Inglaterra e Estados Unidos são parceiros lá de longa data, são irmãos. E os argentinos que morreram nessa guerra, eles morreram sob munição americana, fabricada pelos Estados Unidos, né? A guerra contra a Inglaterra, munição americana. E outra, isso aqui é um risco para a América Latina. E absurdo. Isso aqui é entreguismo. A Argentina vai virar colônia. A questão do risco é bastante preocupante. Agora falando de toda a América Latina, não só da Argentina, porque a gente precisa entender que existe uma tensão hoje, né? Aquelas forças que estavam adormecidas, né? A China, com a guerra do ópio, né? A Inglaterra tacou ópio nos chineses para transformar a China em colônia. E aí vamos lembrar, Mao Tse-tung salva a China do vício no ópio. E aí agora a China volta a ser essa força. Eu sou de 75, a China estava em frangalhos ainda, até pouco tempo atrás, eu me lembro. Hoje a China é uma potência, e esqueça essa bobagem de que o trabalhador chinês é escravo, tá? A renda salarial média hoje do chinês já supera a nossa, tá? A Rússia, a China foi ópio, a Inglaterra atacou ópio no chinês, colonizou. Mao Tse-tung salvou a China. A Rússia, então a União Soviética, foi dólar. Os americanos, dólar vira moeda internacional, e os Estados Unidos basicamente compraram, né, o Ocidente, aí, leia-se Estados Unidos, Inglaterra, Europa, compraram pessoas poderosas na União Soviética para transformar naquela sucatão, né? Virou um sucatão a União Soviética. Mas a Rússia de Vladimir Putin não é a União Soviética de Gorbachev ou a Rússia do Boris Yeltsin, tá? A Rússia voltou a ser a potência que sempre foi. Sempre foi uma grande potência, gente. Rússia, quando se fala em Rússia, vamos lembrar aqui, a Rússia derrotou Napoleão e derrotou Hitler. Ponto. Então esquece, quem tem a minha idade, fala em Rússia, pensa em sucatão. Sucatão é um frame, como se fosse uma fotografia de um momento. Mas quando você vai olhar historicamente o que é a Rússia, você vai ver a Rússia sempre foi uma potência. A China a mesma coisa. Sempre foi uma potência, muito antes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não era nada. A Rússia já era potência, a China já era potência. Essas forças estão voltando a ser o que sempre foram. Vai ter atrito no meio do caminho. Isso já está claro. Bem faz o Brasil e outros formarem um bloco sul global, ficarem fora dessa briga. Porque se a gente entra, seja para um lado ou para o outro, dependente aqui, é para servir de bucha de canhão. Como os Estados Unidos fez com a Ucrânia. Os Estados Unidos queria medir força com a Rússia. Pôs a trouxa da Ucrânia para fazer esse serviço. Tá arrebentado, não vai sobrar nada da Ucrânia, gente. Já não tem mais praticamente nada. Ah, mas está demorando. A Rússia, então, de novo, volta para a aula de história. A Rússia nunca teve pressa para ganhar uma guerra. Pelo contrário. Então tem uma frase de um general famoso russo, né? Que ele disse a Napoleão, né? Eu os farei comer seus cavalos como os fiz com os turcos. Então, o Napoleão entrou com centenas de milhares de cavalos na Rússia. A maioria das batalhas Napoleão venceu. Isso é importante deixar claro, vencer batalha não significa vencer guerra. Mas o que na verdade o exército russo estava fazendo? Estava ganhando tempo, calculou ali, eu tenho que diminuir a velocidade com que Napoleão entra no meu território
porque eu quero que ele chegue no máximo até tal ponto quando o inverno chegar. E por trás, ao invés de fazer um enfrentamento direto, os russos foram cortando linha de suprimento. Então, quando o inverno chegou, o exército de Napoleão não tinha comida. E aí eles começaram a voltar, os vastos territórios, né, que eles tinham que percorrer para voltar para sair do território russo, não tinham o que comer. Então, não sobrou nenhum cavalo, tá, gente? Centenas de milhares de cavalos, eles comeram os próprios cavalos. E há relatos que a coisa foi pior que isso, tá? Quando não tinha mais cavalo para comer, os soldados comiam soldados. Teve canibalismo no exército de Napoleão. Então, veja, você não precisa fazer um enfrentamento e vencer uma batalha. Você corta a linha de suprimento e mata o teu inimigo de fome. A Ucrânia, a Rússia não tem pressa. A Rússia vai acabar com a Ucrânia sem pressa nenhuma. Pressa é coisa de ocidental. Então, o Brasil tem que ficar fora, e os outros países da América Latina, a melhor coisa que a gente faz é ficar fora, não ficar nem de um lado nem de outro, porque esses cachorro grandes vão se pegar. Isso aí já está claro, já estão se pegando, já está acontecendo. A gente cai fora, cria o nosso bloco, e o nosso bloco serve exatamente do contrário. Nosso bloco é para dizer não concordo, vocês estão se pegando aqui, vocês estão criando guerra lá, eu sou contra isso aí. Né? Porque hoje a OTAN, ONU, próprios Estados Unidos estão desmoralizados, não tem mais força nenhuma. Que força a ONU hoje em dia tem para impedir uma guerra? Vocês estão vendo? Nenhuma. Vamos nós criar o nosso bloco do Sul Global, com BRICS, para dizer nós não queremos guerra. Esse é o caminho. A Argentina faz uma puta de uma cagada, né? Repito, além da falta de respeito com soldados argentinos que morreram na guerra contra a Inglaterra, que é parceira, irmã dos Estados Unidos, isso é entreguismo. Tá entregando o país para os americanos, um horror, e colocando toda a América Latina em risco.